Dia 28 de abril. Capítulos de hoje: Romanos 6, 1 Samuel 16 e 17. Romanos 6. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, somos sepultados com ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele na presença da sua morte, certamente o seremos também, na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte? Ou escravos da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 Samuel 16. O Senhor disse a Samuel: Você já se lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Samuel perguntou: Como eu posso fazer isso? Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício.
respondeu Samuel. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e os seus filhos, e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou o seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia, mas Samuel também disse: não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são todos estes os seus filhos? Jessé respondeu: eu ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar, disse Samuel. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. O Senhor disse: é este. Levante-se e unja-o com óleo. Enquanto Davi estava com os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Samuel lhe disseram: um espírito maligno está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Saul respondeu: está bem, encontrem alguém que saiba tocar e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé de Belém sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e tem bom senso. Também é moço e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois eu estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. 1 Samuel 17. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Efes-Damim, entre Socó em Judá e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus e os israelitas ficaram frente a frente em colinas opostas, com o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Também usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste de sua lança era pesada e grossa, como o eixo de um tear, e a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. Seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: Por que vocês saíram para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem só para vir aqui e lutar comigo.
Se ele me matar, seremos seus escravos, mas se eu o matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje o exército de Israel. Mandem um homem para lutar comigo." Quando Saul e os israelitas ouviram isso, ficaram aterrorizados e muito abalados. Davi era filho de Jessé, efrateu de Belém, na terra de Judá. Na época do rei Saul, Jessé já era idoso e tinha 8 filhos. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe, Abinadab e Simeia, haviam se alistado no exército de Saul para lutar contra os filisteus. Davi era o mais novo. Seus 3 irmãos mais velhos seguiam o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar o seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Durante 40 dias, pela manhã e à tarde, o guerreiro filisteu se apresentava diante do exército israelita e o desafiava. Um dia Jessé disse a Davi: "Leve depressa para os seus irmãos que estão no acampamento este cesto com grãos tostados e estes 10 pães. Leve também estes 10 queijos para o capitão deles. Veja como estão os seus irmãos e traga notícias deles." Os irmãos de Davi estavam com Saul e o exército israelita no vale em Elá, lutando contra os filisteus. Davi deixou as ovelhas com outro pastor e na manhã seguinte partiu bem cedo com os presentes, como Jessé havia ordenado. Chegou ao acampamento quando o exército israelita saía para o campo de batalha, com gritos de guerra. Logo, filisteus e israelitas estavam frente a frente, exército contra exército. Davi deixou suas coisas com o responsável pelos suprimentos e correu até a frente de batalha para saudar seus irmãos. Enquanto falava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Davi o ouviu gritar seu desafio habitual. Quando os israelitas viram Golias, começaram a fugir apavorados. "Vocês viram aquele homem?" perguntavam uns aos outros. "Ele sai todos os dias para desafiar Israel. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. Dará uma de suas filhas como esposa e isentará toda a família dele de pagar impostos." Então Davi perguntou aos soldados que estavam por perto: "O que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com as suas provocações contra Israel? Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo?" Os soldados repetiram o que tinham dito e confirmaram: "Sim, essa será a recompensa para quem o matar." Quando Eliabe, irmão mais velho de Davi, o ouviu falando com os soldados, ficou furioso e perguntou: "O que você está fazendo aqui? Não devia estar tomando conta daquelas poucas ovelhas? Eu conheço sua arrogância e suas más intenções. Você quer ver apenas a batalha?" Davi disse: "O que eu fiz agora? Eu só fiz uma pergunta." Então foi até os outros soldados, fez a mesma pergunta e recebeu a mesma resposta. Alguém contou ao rei Saul o que Davi tinha dito e o rei mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: "Ninguém se preocupe por causa desse filisteu. Seu servo vai lutar contra ele." Saul respondeu: "Você não conseguirá lutar contra esse filisteu e vencer. É apenas um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude." Davi, porém, insistiu: "Eu tomo conta das ovelhas do meu pai, e quando um leão ou um urso aparece para levar um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com o meu cajado e tiro o cordeiro de sua boca. Se o animal me ataca, eu o seguro pela mandíbula e dou golpes nele com o cajado até ele morrer. Eu fiz isso com o leão e o urso, e farei o mesmo com esse filisteu incircunciso, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo." E disse ainda: "O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará desse filisteu." Por fim, Saul consentiu: "Está bem, vá então, e que o Senhor esteja com você", disse. Então Saul deu a Davi a sua própria armadura, incluindo uma couraça e um capacete de bronze. Davi prendeu a espada sobre a armadura e tentou dar alguns passos, pois nunca tinha usado essas coisas. "Eu não consigo andar com tudo isso, pois eu não estou acostumado", disse a Saul e tirou a armadura.
Pegou 5 pedras lisas de um riacho e as colocou em sua bolsa de pastor. Armado apenas com o seu cajado e a sua funda, foi enfrentar o filisteu. Golias, com seu escudeiro à frente, caminhava em direção a Davi, rindo com desprezo do belo jovem ruivo. Gritou para Davi: Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau? E amaldiçoou Davi em nome de seus deuses. Venha cá, e darei sua carne às aves e aos animais selvagens, berrou Golias. Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Então eu darei os cadáveres dos seus homens às aves e aos animais selvagens, e o mundo todo saberá que há Deus em Israel. E todos que estão aqui reunidos saberão que o Senhor salva o seu povo, mas não com espada e nem com lança. A batalha é do Senhor, e Ele entregará vocês em nossas mãos. Quando o filisteu se aproximou para atacar, Davi foi correndo enfrentá-lo. Enfiou a mão na sua bolsa, pegou uma pedra e atirou-a com sua funda. A pedra acertou o filisteu na testa e ficou encravada ali. E Golias caiu com o rosto em terra. Assim Davi venceu o filisteu e o matou com apenas uma funda e uma pedra, pois não tinha espada. Em seguida correu até o filisteu, puxou da bainha a espada dele e a usou para matá-lo e cortar-lhe a cabeça. Quando os filisteus viram que seu melhor guerreiro estava morto, deram meia volta e fugiram. Os soldados de Israel e de Judá soltaram um forte grito de vitória e perseguiram os filisteus até Gate e até os portões de Ecrom. Os corpos dos filisteus mortos e feridos ficaram espalhados pelo caminho de Saarim até Gate e Ecrom. Então o exército israelita voltou e saqueou o acampamento abandonado dos filisteus. Davi levou a cabeça do filisteu para Jerusalém, mas guardou as armas dele em sua própria tenda. Quando Saul viu Davi sair para lutar contra os filisteus, perguntou a Abner, o comandante do seu exército: Abner, quem é o pai desse rapaz? Eu não faço ideia, rei, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele, ordenou. Assim que Davi voltou de matar Golias, Abner o levou a Saul. Ele ainda carregava a cabeça do filisteu em suas mãos. Saul perguntou: Quem é o seu pai, rapaz? E Davi respondeu: Eu sou filho de Jessé, que vive em Belém.